Glória a Deus. O sofrimento por Cristo, nós sofremos por causa de quem? Por Cristo. É privilégio. O sofrer por Cristo é privilégio. Diga glória a Deus. Glorioso. O título da mensagem. 1 Pedro 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Até porque a senhora não vai achar 1 Pedro 12 de jeito nenhum. Esses são 5 versículos. Capítulos, são 5 capítulos. Amém? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O fogo o quê, gente? Ardente. Que surge no meio de vós. Este fogo está destinado a provar-vos como se como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Veja que todas as vezes que nós enfrentamos e vamos enfrentar um problema, seja de qual for a natureza, a luta que nós vamos enfrentar, nós não podemos agir como se algo extraordinário estivesse acontecendo, porque é normal. Deus está dizendo para nós, essas experiências aqui, certamente Pedro, o homem de Deus, ele enfrentou tudo isso. Pedro, porque o mesmo Pedro que está pregando aqui a palavra, ele foi preso, foi perseguido por causa de Cristo, sofreu, foi morto por causa de Cristo. Então, nada melhor para uma pessoa expressar diante das pessoas a sua experiência. Quando a gente começa a viver uma vida verdadeiramente em Cristo, com Cristo, nós temos que ter muita história para contar, experiência de vida que nós adquirimos numa vida com quem? Com Cristo. Experiência de vida que nós adquirimos desde quando nós começamos uma vida com Cristo. Nós vamos ter que passar por lutas, problemas e aprender que isso não é nada que não seja da vontade de Deus, mas que tudo está acontecendo porque é da vontade de Deus. Glória a Deus. Porque assim como Jesus, ele sofreu por nós, não seria justo, se nós também não sofrêssemos por causa dele. Se Jesus sofreu por causa de mim, é justo que eu também sofra por causa dele. O amor verdadeiro, o verdadeiro amor é aquele que um sofre pelo outro. O amor de Deus foi tão grande que Jesus sofreu por mim. O amor meu também tem que ser muito grande por Deus, para sofrer por Cristo. Eu vou sofrer por Cristo, para nunca, jamais ninguém me afastar da presença de Deus. Então, toda vez que nós estiver passando um momento difícil, for enfrentar, seja qual for a natureza, um problema na nossa vida, nós temos que entender que não podemos agir como os outros que não conhecem a palavra de Deus. Faz parte do processo de amadurecimento espiritual. O sofrimento faz parte do amadurecimento espiritual. É como o jovem, Eu chegava de manhã aqui, havia um jovem sentado na calçada, desceu de ônibus,
talvez tenha uns 18 anos de idade, né? Bêbado, vomitando, caído na calçada, né? Uma situação deplorável. A fase mais difícil que a gente sabe é a fase que a gente passa da adolescência. É uma luta, a preparação para uma fase de adulto. Aonde que a gente vai ter que passar por essa guerra da vida? Aqui, nenhum de nós foi diferente. Todos nós passamos a nossa juventude numa guerra danada. A transição é dolorida. O senhor condena? Não, porque eu também já passei por isso. Com 22 anos de idade, quando eu cheguei em São Paulo, o senhor já ficou caído na rua, sentado assim, passava a noite na balada, no final do dia bebia tudo na noite. Quando era no final do tudo, eu estava sentado numa guia, numa calçada, ali, tentando achar o ônibus para vir embora. Os tombos mais grandes do mundo chegavam, dava graças a Deus quando chegava em casa. Então, todos nós, a nossa vida, antes de Cristo, nós passamos por muitos degraus até chegar a nos encontrar com Jesus, até Jesus nos chamar. E hoje nós continuaremos sofrendo, só que agora o sofrimento ele mudou. Agora o sofrimento é para nós nunca abandonar Jesus. As lutas vêm para tentar nos afastar. É problema do casamento, problema de saúde, problema de ordem financeira, é problema na família, é problema de natureza dessa, daquela. Tudo vem para tentar fazer com que nós desistamos de Jesus. Então, ele está dizendo que nós não podemos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, ele está dizendo para nós, pelo contrário, alegrai-vos. Ele está dizendo para nós fazer o quê? Agora, veja como é que as coisas. Vê se é normal você chegar para uma pessoa que está numa luta, num problema, e dizer para ela: te alegra-te com esse problema, alegra com essa situação. Ela vai, simplesmente, ela vai ficar chateada, porque ela vai chamar nós de insensível, né? Eu perdi uma pessoa, eu vou ficar triste, abatido. Não, alegra-te. Eu estou com um problema de saúde, alegra-te. Eu estou passando por um problema financeiro, alegra-te. Estou passando por um problema sentimental, alegra-te. Ele está mandando nós se alegrar. Por que isso? Porque tudo isso passa. Tudo isso passa. O que não passa? Fala para mim. Nós tínhamos, há poucos dias nós éramos uma criança. Hoje nós já estamos velhos. Passou? E quantas lutas que nós não passamos? Quantas situações que nós enfrentamos e não passamos? Então se perde. Isso é mérito nosso? Não é. É Deus. É Deus. É Deus. Se não for Deus, ninguém suporta. Quantas pessoas que estão sem Deus, que vai lá diante do problema, em vez de enfrentar, ela suicida. Acha melhor calçar o caminho mais fácil. Vou acabar logo com o sofrimento, vou lá e acabo a minha própria vida. Problemas que quantas vezes nós enfrentamos. Então, tudo nós temos que ficar alegre. Tudo. Porque no final de tudo, a alegria é completa. Amém, gente? Glória a Deus. Então Deus está falando com nós. Não interessa que você passou ou que você está passando, você tem que ficar alegre. Abra um sorriso e mostre para Satanás
você vai entrar no reino de Deus. O diabo, ele não pode ver em nós um semblante de abatido, um semblante de uma pessoa reclamando, porque disso, porque daquilo outro. Se eu fui buscar Deus achando que a minha vida ia ser uma de rosa, e estou escolhendo muito espinho. Tudo é a formação do homem e da mulher de Deus, na luta. Porque se não foi fácil para Jesus, será que nós somos melhor do que Jesus? Não somos. Também para nós haveremos de enfrentar dificuldades, problemas. Veja que mesmo diante da luta, chego atrasado, mas eu vim para o culto. É assim que uma pessoa que ama as coisas de Deus sabe, porque eu não tenho para chegar cedo. Deus sabe que você estava lutando para chegar cedo, mas não chegou cedo, mas chegou atrasado. Mas eu vim, mostrei a minha fé, não para mim. Não, você não tem que mostrar nada para mim. Não, Deus está vendo lá dentro do seu coraçãozinho o batimento acelerado, revoltado, chateado, porque eu não cheguei atrasado no culto. Eu fui no horário. Por causa disso, Deus sabe, mas Deus também sabe quando a pessoa se vai dormir. Vou dormir mais um pouquinho. Aí ela já coloca no coração: todo mundo chega atrasado, eu também vou chegar. Deus também sabe. Você está entendendo a diferença? Deus sabe tudo, gente. A diferença é essa. Então você não deve satisfação a quem? Você deve satisfação a Deus. Deus está vendo. Desde quando você colocou no coração: eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar o. Isso é a vontade de estar na presença de quem? Isso é a vontade de estar na presença de Deus. Então, ele está dizendo pelo contrário: alegrai-vos na medida que sois, nós somos co-participantes do sofrimento, está dizendo dos ou dos? Quer dizer, Jesus Cristo sofreu muito? Sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos o quê? Alegrai e comemorai. Diga glória a Deus. Quer dizer que as nossas lutas, os nossos problemas, no final de tudo teremos o quê? Recompensa. Teremos recompensa, está aí. Ele está dizendo agora: fica alegre, fica feliz, porque você é um co-participante comigo nas minhas lutas. Se eu tive dificuldade, você também vai ter. Se eu fui perseguido, você também vai ser. Se eu fui rejeitado, você também vai ser rejeitado. Se você for açoitado, eu também fui açoitado. Se eu sentir dor, vocês também vão sentir dor, porque Jesus sentiu dor que nós nunca passaremos pelas dores que ele passou, nunca. Comparado com as dores que ele sofreu, nós não sabemos o que é dor. Sofrimento, quem sabe quem sofrer é Jesus. Nós não sabemos quem sofreu, porque nenhum de nós seremos crucificados vivos numa cruz essa que nem era dele. A cruz que ele carregou não era dele, era de quem então? Era de Barrabás. A cruz que ele carregou era de Barrabás. Tanto é que se estendeu-se os músculos. Por quê? Porque Barrabás certamente era maior do que Jesus. Então você imagina, tudo isso por amor a nós. Como é que eu não vou sofrer por ele? Como é que eu não vou ser co-participante no sofrimento do meu Senhor? Então, nós temos que se alegrar. É isso que ele está dizendo para mim, para você. Talvez os dias que eu tenho passado não são um dia de comemorar.
Talvez os momentos que eu tenho passado são momentos muito difíceis, mas eu não posso deixar nada e ninguém vir a me abater. Nada. Pelo contrário, eu vou ficar alegre, porque de alguma forma eu estou sendo coparticipante com Cristo, no sofrimento dele. Só coparticipante, só coparticipante. Ele está dizendo: você não vai sofrer como eu, você não vai passar o que eu passei, você vai mais ou menos parecido, mas igualzinho você não vai passar. É só coparticipante. E aí ele está dizendo aqui, olha só, se pelo nome de Cristo sois injuriados, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurado, está vendo? Por causa do nome de Cristo a gente fica o quê? Injuriado. Quem pensa essa palavra injuriado? Chateado, né? Muitas vezes revoltado, né? Às vezes, diante de uma situação, a gente fica o quê? Chateado, fica injuriado diante de uma situação. Ele está dizendo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, sois felizes, bem-aventurados, felizes sois, ou seja, bem-aventurados sois, por quê? Sobre vós, está aí o motivo porque de tanta perseguição, repousa o Espírito da glória de Deus. Diga glória a Deus. Então, por que Jesus ele sofreu? Porque ele tinha o quê? O Espírito Santo, que o tornou ele filho de Deus. Então, se eu tenho o Espírito Santo que estava no Filho de Deus, se estiver também repousar sobre mim, então da mesma forma eu vou ter que enfrentar os adversários. Eu vou ter que me alegrar diante, seja qual for a situação, eu vou me alegrar. Isso tá. Eu vou me alegrar. E aí ele diz: não sofra. Aí, e agora a recomendação, que nós, todo o sofrimento nosso hoje é por causa de Cristo. Ele está recomendando para nós que não sofram, porém, nenhum de vós como assassino. Está vendo? Ou seja, a pessoa que sofre como assassino, além do sofrimento como assassino, no final de tudo ele vai para o inferno. Nós sofremos por causa de Cristo, no final de tudo nós vamos para o reino de Deus. Eu não vou sofrer por causa que eu me prostituí, eu não vou sofrer porque eu bebi, né? Como nós sofria, eu não vou sofrer porque eu enganei as pessoas, eu não vou sofrer porque eu me meti na vida das pessoas, eu não vou sofrer porque eu enganei as pessoas, não. Meu sofrimento agora é por causa de Cristo. Um dia eu sofria, sim, sofria porque eu bebia, sofria porque eu tinha um vazio dentro de mim, porque meus pais me abandonaram, sofri porque ninguém gostava de mim, sofri por causa disso, daquilo, por muitas coisas sofri no mundo, por causa das minhas péssimas e más escolhas. Mas hoje, o sofrimento é diferente. Esse sofrimento tem recompensa, o outro não tinha. A recompensa do outro era nós ir para o inferno. O outro sofrimento, esse daqui não. E aí a recompensação, não, mas se sofreis, ele diz: não sofreis, porém, nem como assassino ou ladrão, ou malfeitor. O que é malfeitor? A pessoa que vem fazendo mal, malfeitor. Ou com quem se intromete em quê? Tem muita gente que só porque se mete na vida dos outros, assim, se mete na vida dos outros, ela sossegadinho vai se meter na vida dos outros, não. Aí dá lá o problema para cima dela. Não se mete na vida de ninguém, não. Ou seja, a gente tem que se afastar dessas coisas, se afastar do mundo.
Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós nos afastamos do mundo, das coisas do mundo. Ou seja, Deus está orientando nós, não sofra mais como sofreu no passado. Hoje, nosso sofrimento tem nome, é Jesus. Amém? Sofremos por causa de Jesus. É igual dentro de um casamento de marido e mulher. Às vezes a gente sofre para poder manter o casamento. Não é isso, irmão? A gente sofre por quê? Para manter o casamento. Aquilo que Deus casou, não separa o homem. Então eu estou sofrendo porque eu amo meu marido, eu amo minha esposa, e eu não vou me separar. Não vou dar o diabo o direito de ele comemorar em cima da minha derrota, mas eu vou lutar dentro do meu casamento. É a mesma coisa, nós estamos casados com Cristo. Eu não vou deixar o diabo jamais me separar de quem? De Jesus. Eu vou sofrer nesse casamento, e quando eu viver, eu vou suportar o sofrimento, porque eu sou casado com Jesus. Eu não vou abandonar Jesus, seja por qualquer coisa que vier, seja qual forma, eu não vou abandonar Jesus. É igual dentro de um casamento, marido e mulher. Se você que escolheu o casamento, não foi? Quem escolheu a pessoa para casar, não foi você? Então, por que se você escolheu a pessoa que você vai morar junto com ela para viver sua vida, então você também tem que escolher o sofrimento de viver uma vida com uma pessoa e compartilhar o sofrimento dela. Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, não é? Mas dentro do casamento de marido e mulher é do jeito meu? Dá certo? Não, é do jeito dos dois, porque se for só do jeito do um, não vai dar certo. Não adianta eu querer as coisas do meu jeito, porque a minha esposa, ela pensa diferente, ela age diferente, ela fala diferente, ela fala mais calmo, eu falo mais alto, ela é mais tranquila, eu sou mais agitado. Não é isso, não? Ou seja, é o sal, é o óleo, é o sal um temperando o outro. Porque se não for assim, aí a pessoa diz assim: olha, eu não tenho sorte no casamento. Não é que tenho sorte, eu não tenho paciência para viver uma vida dois. Então vai separar e vai casar 1000 vezes e nunca vai achar a pessoa certa. Por quê? Porque ela está procurando uma pessoa igual a ela, e ela não vai achar. Você é única. Você não vai achar uma pessoa igual a você. Você é única. Deus te fez única. Essa forma que Deus te fez, Ele não vai fazer outra pessoa igualzinha. Essa voz aqui, só eu tenho, ninguém tem igual. Deus só fez o time igual para mim. Então, quando você escolhe uma pessoa, aí você tem que se adaptar a ela. E ela tem o quê? Se adaptar a você, com todos os defeitos, porque aí, aonde que dentro do casamento se descobre verdadeiramente o quê? Os defeitos. No namoro você não descobre os defeitos. Dentro do casamento verdadeiramente é que você vai descobrir os verdadeiros defeitos de cada um. E aí é onde começa a grande desafio, o confronto, para poder equilibrar o defeito de um. Não vou fazer para não causar problema aqui, eu não vou fazer aqui para não causar problema ali, e assim vai equilibrando o casamento. Aí a pessoa vai ficar quantos anos? Vai ficar 30, 40, 50, 60 anos casado. Por quê? Isso chama-se mulher o quê? Como é que a Bíblia chama essa mulher? Virtuosa. É mulher que não se acha em qualquer lugar. Ela é uma mulher diferente. Mas se o marido ataca o outro no campo e a mulher ataca o outro e ambos se atacam, pode ter certeza que não dura uma semana. E aí a pessoa diz: olha por mim, porque tantas pessoas lá, mas eu não dou certo com ninguém. Não dá certo com você mesmo. Você não dá certo com você mesmo, porque se você não consegue lidar consigo mesmo, ou seja, quem lidar consigo, controlar seus próprios impulsos. Controlar seus próprios impulsos, porque tem hora que você tem que pegar o pau e dar na cabeça. Mas não é esse o caminho que vai levar minha felicidade, meu casamento.
mas conversar, paciência. Então, no casamento com Cristo, hoje nós não sofremos como nós sofremos no passado. Nós sofremos à vontade, muitas vezes a gente quer brigar com as pessoas, não vou brigar. Por quê? Porque não agrada a quem? Não agrada a Deus. Falava mal das pessoas, vou parar. Enganava as pessoas, vou deixar de enganar. Eu gostava de mentira, vou parar de mentir. Né? Eu gostava de me meter na vida dos outros, vou parar de mexer, vou deixar de me meter na vida dos outros. Tudo isso são processos de amadurecimento espiritual que uma pessoa ela começa a cair. Deus ela vai falando e a gente vai cair no cima ou não. Essa não é a vida que Deus quer para mim. Não é dessa forma que Deus quer que eu viva. Então, pera lá, deixa eu começar a mudar. Isso é crer. Isso é acreditar que Deus está falando comigo. Quem veio aqui na sexta-feira à noite, né? Eu falava com o povo, tá aí, ó, o problema da carne são muitos. Agora, cada um, quando sair daqui, vai decidir definir. Se crer, vai abandonar a natureza da carne. Se não crer, quando pisar o pé lá fora, o corpo vai vir no culto, mas ouve a palavra de Deus, é como se ela saísse daqui uma pessoa que natural. Nós vemos no culto, gente, quando a gente vem na casa de Deus, nos aconselhar com Deus, quando a gente sai ali, a gente sai uma pessoa espiritual. A gente sai uma pessoa espiritual. Não é sair uma pessoa carnal. Entra o carnal e sai uma pessoa espiritual. Por isso que nós vemos aqui para nos tratar, não é isso, não? Para que vai vir na casa de Deus? Para ser tratado por Ele, está tratando nossa vida espiritual, tratando. Deus ele, é aqui o hospital, né? Como a irmã está dizendo ali, o hospital da minha vida, da minha alma. Eu preciso que Deus ele cuide da minha alma. Amém, gente? Então, Deus, Ele está dizendo para nós, o Espírito Santo, que não sou por ele, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete no negócio de outro. Mas, se sofre, se eu sofro, ou se você sofre, sofra como cristão. Ou seja, como cristão. O que é isso? Como Cristo. Porque cristão é todo aquele que estão o quê? Em Cristo. Né? Como sofra como cristão. Não se envergonhe disso. Está aí. O conselho de Deus para nós não se envergonhar. Não pode ficar com vergonha, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, sendo que nada disso que estamos passando, atravessando, é algo que a gente vai nos causar espanto. É normal. E aí, eu disse, não só, ele está dizendo, antes, a nossa vida é para isso, só. Glorifique a Deus com esse quê? Com esse nome, com o nome de Jesus. Tudo que nós fizer, nós temos que lembrar que antes de nós fazer, quem foi que fez primeiro? Foi Jesus. Tudo que nós fizer, antes de eu sofrer, Jesus sofreu por mim. Antes de eu ser perseguido, Jesus é perseguido primeiro. Tudo ele fez primeiro, e agora nós somos seus imitadores, ou seja, co-participante com ele no sofrimento dele. Então, esse é o conselho de Deus para nós. Glorifique Deus a Deus com esse nome. Amém, gente? Porque aí a gente muitas vezes, essa palavra porquê, depois que Deus ele fala para nós, normalmente vem-se uma pergunta, por quê? É uma parte nossa. Por quê? Aí Deus ele vai e responde nós, por quê? Aí Deus diz assim, ó, porque, olha só, a ocasião de começar o juízo. Ou seja, nós já começamos o juízo aonde? Aqui. A ocasião de começar, então, o que nós sofremos? Deus está falando, mas você já começa a sofrer aqui, para poder se salvar. Você está entendendo, não?
A ocasião, por isso que ele diz, por quê? A pergunta que ele. Aí você, depois que ele está falando de tudo para nós, aí levanta-se uma resposta, uma pergunta nossa. A pessoa vem aqui, ela diz, mas por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? Por que isso eu fui para a igreja? Por que disso? Por que daquilo? Aí Deus está dizendo assim, por quê? Por causa disso aqui. Ó. Aí Deus ele diz, por quê? Você vê que antes de eu perguntar para Deus ele já traz a resposta. Ele diz, porque a ocasião de começar o juízo, ou seja, o julgar, o juízo é o julgamento. Mas já começa o julgamento aqui. Por quê? Nós somos julgados aqui para não ser julgado lá. Você está entendendo isso ou não? O julgamento ele começa aqui. A justiça de Deus ela começa. Porque Deus ele já faz justiça aqui. Ele faz justiça aqui. Por que Deus faz justiça aqui? Porque o justo, o que é o justo? Todo aquele que pratica a justiça. Então, quando eu sou justo, ao chegar lá, Jesus era justo, sim ou não? Justo, Jesus. Então, quando nós chegamos lá, nós já não tem mais o que fazer, nós já vamos para o céu. Por isso que o juízo já começa aqui. Aí, quando os outros que não fazem, também começa a sentença, já sai daqui sentenciado. Quando a gente sai daqui na terra, nós já saímos no destino certo, ou céu ou inferno. Ninguém resolve nada lá. Toda a justiça de Deus é aqui na terra. A justiça de Deus é aqui na terra, não é lá não. Ele diz, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão o quê? Serão consolados. Não é isso? Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão consolados. Se eu tenho sede da palavra de Deus e faço a justiça de Deus, conseguindo tudo que Deus me manda, então no final de tudo eu serei o quê? Eu serei consolado. Amém? E aí, ele disse assim aqui, ó, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, começa pela casa de quê? Você é o quê? Você não é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus aqui? Todos nós somos casa de Deus, mas isso aqui nada. A justiça e o juízo começa pela casa de Deus, porque Deus primeiro vai começar o trabalho na nossa vida, na vida de cada um. Então a justiça e o juízo de Deus na casa começa pela casa de Deus. É chegada, diga glória a Deus, aí? É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, está vendo aí? Nós somos a casa de Deus, por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Está vendo? Aqueles que começam a justiça de Deus, o juízo de Deus pela minha vida, e eu obedeço a palavra de Deus, eu serei justificado. Naquele dia eu serei justificado, porque o justo Jesus estará lá diante de nós. Mas aquele que não pratica, que ouve e não pratica, qual o final dele? É o inferno. Ele vai ser jogado no inferno, porque a pessoa vem na casa de Deus, ela ouve a palavra de Deus, ela até muitas vezes até causa temor, mas quando ela sai daquela porta, você não conhece ela como uma pessoa espiritual, mas sim uma pessoa carnal, boca suja, mente suja, só pensa em maldade, fazer mal aos outros, engana as pessoas, se mete na vida das pessoas, né? É uma pessoa egoísta, egocêntrica, arrogante, cheia de si, hipócrita, né? Abraça, fala muito bem na presença, mas nos bastidores por trás é falsa, se mostra amiga, mas é cobra peçonhenta, né? Então, o que está dentro da igreja, se não obedece, como o próprio Deus diz, se eu sou o pai de vocês, por que não me honrais como diz que eu sou pai? É isso?
aqui mesmo em Malaquias, capítulo 1, o próprio Deus, ele disse: se você diz que eu sou pai, Malaquias, antes de Mateus, capítulo 1, ele diz assim, o filho honra o pai. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, os sacerdotes que desprezam o meu nome. Diga glória a Deus. Amém? Então, Deus está dizendo para nós que se nós quisermos ser salvos, Ele vai tratar a nossa vida. Por esse motivo, nós haveremos de sofrer muito até ser formado o Espírito Santo em nossas vidas. Até ser formado o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos sofrer muito. E quando ele estiver na casa, o sofrimento vai continuar. Qual o objetivo? Fazer com que nós nos afaste de Deus para que o Espírito Santo vá embora de nós. Porque no momento que eu me afasto de Deus, o Espírito Santo vai embora. E aí, Deus está dizendo aqui, e que não obedece. Aí diz no 17, aqui ainda no 18, olha só. O qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? No 18. Se é por dificuldade, é por quê? Então, se eu vim para a presença de Deus achando que era fácil, eu caí no cavalo. Ele está dizendo se é por dificuldade, né? Que o justo, aí você está vendo aí, né? Que o Espírito Santo já falou com nós sobre o quê? Justo, né? Aqueles que praticam a palavra de Deus. Olha só, se é por dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Né? O justo será salvo, mas o ímpio e o pecador, para onde ele vai? O céu que não é. O justo, ele é salvo. Está vendo aí? O justo é o quê? É salvo. Já é salvo. Por isso o juízo já começa o quê? Aqui. Porque quando chegar lá, já está salvo. Aí, tudo que nós estamos passando aqui vale a pena, porque o processo é de preparar. Nós estamos passando por um processo de preparação. Nós estamos sendo preparados para o reino de Deus. Todo dia nós somos preparados para o reino de Deus. Então, significa que eu estou em pé dentro do reino de Deus. Outro, quando eu finalizar as obras do meu Deus, aí eu entro. E o ímpio? E o pecador? Esse está torrado, não está? Esse está torrado. Esse aí está acabado. Porque também é que ele deixou uma pergunta: aonde vai parar essa pessoa? O justo, ele deixa bem claro: será salvo. Se não, ele já deixou destinado para o justo. Está aí. O justo será salvo. O ímpio, o pecador, para onde vai? Só quem sabe quem é Deus. O que eu sei é que o justo já está salvo, mas o outro ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Que coisa, né? E aí ele diz: por isso, o 19, também os que sofrem segundo
segundo a vontade de Deus. Está vendo aí? Nós estamos sofrendo segundo o quê? Então eu vou reclamar por quê? Como é que eu vou reclamar? Se eu estou sofrendo porque tudo é segundo a vontade de Deus. É para reclamar ou é para se alegrar? Não foi isso que ele mandou nós se alegrar? Ele mandou ficar feliz, alegre, porque nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Por isso que ele mandou, falou para nós. É esse o prêmio de consolo. O prêmio de consolo. E aí ele foi e disse: olha só, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem para ele. Nós estamos sofrendo segundo a vontade de Deus. Para isso nós já estamos encomendando o quê? A nossa alma já está sendo encomendada ao fiel Criador. Na prática do quê? Então nós temos que praticar o bem. Isso. Para isso nós temos que ser benignos, não malignos. Os malignos, as pessoas malignas, elas vão para o fogo eterno. E os benignos, os benditos, eles vão para o descanso eterno. Então, ele está dizendo que é com dificuldade. Amém, gente? É com dificuldade. É com dificuldade. Só que muita gente não entende dessa forma. Não vê as coisas de Deus por este olhar, né? Elas não olham por este lado, ela olha pelo lado deste mundo. Porque fulano, Beltrano, Cicrano, por que a vida deles é assim? Por que a vida deles é assim? Por que a minha está desse jeito? Aí fica se querendo comparar a vida dela com a vida de outrem. E assim ela fica se metendo na vida de quem? Na vida dos outros, querendo se comparar com os outros. Sendo que os outros nem sabem para onde vai. E eu estou sofrendo com dificuldade, mas eu sei que a minha alma, no final, ela será entregue ao fiel Criador. Amém? Na prática do bem. Diga glória. Amém? Você entendeu a palavra? Senhor? A palavra do nome de Jesus.